Votação da proposta de emenda constitucional que acaba com o plebiscito para privatização de estatais. Pelo que nós podemos apurar até agora, o governo já tem votos suficientes para aprovar essa PEC, né, a proposta de emenda constitucional. E, ao que tudo indica, então, será uma sessão longa, mas vai passar muito debate, a tendência de aprovação. A partir daí começa uma nova fase, que aí sim é o processo de discussão sobre a privatização em si. Até agora é só o plebiscito. E na sequência dessa aprovação, o governo vai mandar um projeto para a Assembleia pedindo autorização para privatizar essas 3 empresas. Então nós convidamos para estar aqui no programa nesta manhã conosco o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos. Secretário, bom dia. Bom dia, Escola, bom dia, Rosane e Carolina e os ouvintes da Rádio Gaúcha. Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Eu sei que é um dia muito importante. Eu quero começar com o fato do dia. Vocês estão confiantes de que a proposta será aprovada hoje? Sim, estamos confiantes. Escola, até pelo trabalho que foi conduzido até aqui, de conduzir e trazer informações, atualizar aqueles deputados que já no ano passado e nos anos anteriores já acompanhavam a situação das companhias e a necessidade de sua condução nesse sentido, da desestatização, e também trazer conteúdo para os novos, né, os deputados novos que fazem parte dessa nova bancada aí que assumiu esse ano. Então estamos confiantes nesse sentido de que a condução foi de levar o conhecimento necessário para que os deputados tenham a convicção de que há necessidade de conduzirmos para a desestatização. Tá. Qual é o motivo do governo? Porque a partir da aprovação da PEC acaba com a necessidade do plebiscito e vem um outro passo, que é pedir autorização para a Assembleia para privatizar essas empresas. Então vamos explicar para o nosso ouvinte por que o governo quer privatizar CE, CRM e Sulgás. Bom, a gente tem 2 elementos, né, que são enfrentados. O primeiro elemento é aquela questão de convicção de que não há necessidade do poder público ser o centro de todo e da prestação de um serviço onde o privado já presta e muitas vezes presta com melhor qualidade. O poder público passando por uma posição mais de fiscalizador e cobrar o serviço adequado para o consumidor. E o ponto seguinte, que está em pauta sobre a mesa também, é a adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Eu acrescentaria no item 1 também a necessidade, aí a gente teria que separar companhia por companhia, mas eu pego um exemplo da CE Distribuidora, que tem um contrato de concessão, ou seja, ela não é proprietária dessa concessão, ela tem direito durante 30 anos, a partir de 2015, para explorar essa concessão, e ela tem muitas dificuldades econômico-financeiras que podem viabilizar e prejudicar o serviço ao cidadão, ao cliente, né, no longo prazo. Secretário, você sabe que, né, no caso da CE, principalmente, porque é a empresa das 3 que tem o maior número de empregados, existe uma forte oposição sindical à privatização. E aí, no meio dessa oposição, surgem muitas verdades e também muitos boatos. Eu gostaria de esclarecer pontualmente com o senhor alguns deles, né? Primeiro, os funcionários dizem, se o governo do estado pagasse a energia que deve à CE, não faltaria dinheiro para o pagamento do ICMS. Ou, a CE não paga o ICMS, mas deixa o dinheiro no Caixa Único. Queria que o senhor esclarecesse primeiro este ponto e depois tem vários outros aqui para a gente colocar tudo em pratos limpos. Bom, quanto à questão da dívida, né, até o próprio documento que foi elaborado pelos próprios funcionários que são contrários à privatização, consta, inclusive no item 9, posso alcançar para vocês, que a dívida do poder público estadual estaria em torno de 32 milhões de reais, numa discussão que grande parte ela é do DAER, né? Então não são 32 milhões que fariam frente aos quase 3 bilhões de reais que haveria necessidade de aportar apenas para uma situação emergencial. E a segunda questão só me falhou, a segunda questão... A primeira era essa, a outra é que o governo deixaria de pagar, que a CE deixa de pagar o ICMS, mas põe o dinheiro no Caixa Único. Isso não tem nenhuma lógica, haja vista que uma empresa que tem o seu caixa negativo, primeiro ela não consegue deixar nenhum residual no Caixa Único, né? Isso não teria nenhuma lógica
atrasar o ICMS para deixar no Caixa Único. Então, pague o ICMS, que seria o mesmo o Estado estar se beneficiando desse recurso para fazer frente aos seus compromissos. Então, não teria lógica nenhuma situação nesse sentido. Também há outra afirmação feita pelos funcionários de que a CE teria que pagar, se for privatizada, que o governo do estado teria que pagar à vista 1 bilhão e 300 milhões de reais à Fundação CE. Aí eu emendo uma outra questão, secretário, que é, ao longo dos anos, a CE foi, de certa forma, sugada pelos seus próprios funcionários em ações trabalhistas milionárias que ela perdeu e ainda não pagou todas. Queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes qual é o passivo trabalhista da CE e como é que ele fica em caso de privatização. O passivo trabalhista, ele está lançado no balanço e provisionado em algo em torno de 400 milhões de reais. Mas é importante... No ano ou total? Passivo. Total, isso. Mas é importante que se diga que nos anos de 11, 12, 13, se pagou quase 1 bilhão de reais em despesas judiciais. Aí sejam trabalhistas e sejam civis, né, somando ambas as rubricas. Agora, a questão é a seguinte, também uma das possibilidades que é aventada pelos próprios funcionários, assim, atrase o fundo de garantia, não atrase o ICMS, atrase o INSS, não atrase o ICMS. Tudo isso geraria uma despesa, geraria um passivo depois de uma eventual ação trabalhista, aí sim, sem precedentes. Então, hoje a companhia, infelizmente, a única forma que ela encontrou para conseguir não prejudicar os serviços do cliente, e aí isso seria o pior dos cenários, é o atraso do ICMS que vem ocorrendo todo mês. Tá, mas para a Fundação CE? Para a Fundação CE. Está provisionado para a Fundação CE, são 400 milhões de reais, arredondando, certo? E tem um parcelamento nesse sentido até 2031. Então, 1 bilhão eles somam, além da Fundação, ele dá em torno de 1 bilhão, além da Fundação CE, eles somam os exautárquicos, provisionamento de exautárquicos, que estão lançados aí num cálculo atuarial de mais de 10 anos. Então, na verdade, no caso da Fundação CE, seriam 400 milhões que estão parcelados até 2031. Agora, nós não podemos partir da premissa menor e esquecermos a premissa maior, quer dizer, porque há uma dívida parcelada até 2031 de 400 milhões, eu levar isso ad eterno e não buscar solução para um problema estrutural que a companhia tem de falta de caixa. No caso dos exautárquicos, eu me lembro que quando houve aquela devolução do governo federal, que o Estado ganhou uma ação judicial que se estendeu por anos, o Estado assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos exautárquicos. Mas hoje ainda estão sendo pagos pela própria CE. Sim, isso foi uma emenda numa lei estadual na década de 70, se não me falha a memória, que eu compreendo como uma anomalia, porque eles eram autárquicos e passaram para a folha de uma companhia, e aí começamos a entrar num conflito de um Estado empresário, de ter essas dificuldades, e vinha sendo suportado pela sua tarifa. Aí, a determinado momento, na década de 80, então o governo federal, que é o poder concedente, diz não. Este valor, este custo, você não pode mandar para passar a colocar na tarifa, porque você acaba descompassando a todos os clientes. E aí acabou tendo essa discussão. Ingressou-se com a ação em 93, se não me falha a memória, foram 20 anos de tramitação até o julgamento definitivo, né? Aportaram na companhia 1,7 bilhão só na sede distribuidora, porque ao total foram 3,2, depois descontaram alguns impostos e parte foi para a GT. Mas na distribuidora foi 1,7 bilhão de reais e nenhum ajuste estrutural foi feito na companhia. Foi para efetivamente bancar a companhia num período em que os mandos e desmandos políticos do setor elétrico levaram quase que um colapso, né, todo o setor elétrico brasileiro. Qual é o passivo, então, dos exautárquicos que precisam ser pagos até que remaneça o último? Na sede distribuidora, nós estamos falando num cálculo atuarial aí estimado em torno de 600 milhões de reais. Entre 500 e 600. Secretário, tem uma questão aqui, o nosso ouvinte fica, ouvindo a entrevista, fica se perguntando, afinal, quais são os riscos para o cidadão comum, o cidadão gaúcho, se a empresa for privatizada e entrar uma outra empresa? Existe algum risco no seu entendimento? O que ela tem que prestar atenção? O que vai mudar no atendimento para essas pessoas?
Deixa eu aproveitar e emendar a pergunta do Escola. E quem é o órgão regulador? Quando houve aquela grande privatização lá dos anos 90, do Fernando Henrique, foram criadas aqui as agências reguladoras. Aí quem seria o órgão regulador? Primeiro que não haveria risco, né? No caso de você de desestatizar a companhia ou privatizar a companhia e passar para alguém que tenha condições financeiras para investir na concessão, é melhoria de serviço, né? Pode-se ter aí a preocupação, vai aumentar a tarifa e tudo mais. É importante que se diga que a agência reguladora, que é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tem todo um trabalho realizado em cima, tanto de fiscalização quanto de monitoramento, para que se mantenha um equilíbrio da tarifa, né? A companhia, a tarifa da companhia é um investimento que ela faz e associado a alguns elementos. Claro que a companhia não poderia sair investindo na concessão, por mais que o serviço seja melhorado ao cidadão, porque isso não teria suporte de uma tarifa adequada. Teríamos aí uma disparada na tarifa de energia elétrica. Então, cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica fazer essa fiscalização em conjunto e por convênio com a nossa agência estadual, aqui a GERGS, que vem realizando um trabalho conveniado com a Agência Nacional. Mas o risco para o cidadão comum, se houver quando houver a transição, se houver entre uma empresa pública e uma empresa privada, disparar a tarifa, qualidade dos serviços, enfim, aquilo que toca no dia a dia dele. Não, esse risco ele é minimizado, porque ele tem a fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem que manter um certo nível adequado de duração e frequência de interrupção. Então, como eu disse, aumento de tarifa vai estar relacionado ao investimento que essa companhia fizer com a área de concessão, limitado a uma situação de que não venha causar uma pressão muito forte que venha a aumentar demais a tarifa do consumidor. A simples privatização, a simples transferência de controle acionário não caberá ou não incorrerá em aumento de tarifa ao cliente, isso com certeza. Secretário, muitos funcionários da CE estão preocupados com o seu próprio futuro. Em caso de privatização, estabilidade ninguém tem, certo? Vai depender do comprador decidir quem fica e quem sai. Ou há a possibilidade de, digamos assim, no próprio edital de licitação, se ela for vendida, estabelecer um período de transição em que os servidores seriam mantidos. Esse é um ponto que tem que ter muita atenção. A gente trabalha com vidas, né? Temos que ter a devida atenção nesse ponto. Eu acho que nesse caso o que nós temos que ter é previsibilidade. Né? Primeiro que nós temos aí um exemplo do que aconteceu. A S-Sul foi vendida recentemente para a própria RGE e não houve desligamentos imediatos de todos os funcionários ou de grande parte dos servidores, dos empregados que eram da S-Sul. Se não me falha a memória, naquele caso houve um acordo para que tivesse um tempo mínimo de estabilidade, para que tivesse a transição, e após a transição, identificado a qualificação de cada empregado, aí se fazer os ajustes necessários. Mas a gente trabalha para ter previsibilidade em respeito às pessoas que lá trabalham. Tá. Com relação à Sulgás, se olharmos o balanço da Sulgás entre receita e despesa, a receita é maior do que a despesa. Ela tem um superávit. Como justificar a privatização dessa empresa, Sulgás? Bom, realmente, ela é uma empresa superavitária, mas que em mais de 20 anos o gás está restrito ao eixo Serra, região metropolitana. Chega em algumas cidades do interior, de forma liquefeita, para postos de gasolina. Então nós temos aí diversas indústrias que não têm acesso a este combustível que é chamado combustível aí do momento, né? Tendo em vista a questão das emissões e tudo mais. De certa forma é o que eu digo, que falta apetite comercial, né? Tem-se uma dificuldade de ampliar a sua base de clientes, tendo um forte apelo. O que acontece, né? Ela tem um limite de 2 milhões de metros cúbicos por dia, que é o gás que vem da Bolívia, pelo gasoduto, e que se ela fizesse um investimento muito forte na expansão na sua área industrial, ela demandaria buscar esse gás de alguma outra forma. E, claro, a companhia, durante algum tempo, sob a gestão do sócio também minoritário, que é a Gaspetro, optou por expandir apenas gasodutos nos municípios, residencial, que tem um consumo muito baixo e um retorno em que pese tenha
uma margem alta, mas tem um retorno financeiro para a companhia baixo. Então aqui nós estamos colocando que, abrindo o mercado, você trazendo um privado para dentro, fazerá com que o Estado venha a cobrar como agente regulador, né, a necessidade de expandir em toda a sua área de construção. Por exemplo, o gás natural chegando às casas das pessoas, é isso? Não, nas casas eles já chegam, mas é importante que se diga, muitas pessoas... Eu digo de forma massificada, né? Ah, sim, de forma massificada, porque eu ouso dizer que muitas pessoas que nos ouvem devem ter gasodutos passando na frente das suas residências e sequer sabem, porque sequer receberam um folheto de que ali passa gás natural. Eu passei por isso, posso falar como cidadão. Então, por isso que eu digo que falta apetite comercial para a companhia buscar novos clientes. E, claro, se nós pegarmos a lista de clientes, o que mais dá o retorno financeiro que faz com que ela gere o lucro que está aí apresentado são os clientes industriais. E aí nós temos indústrias na região sul que poderiam demandar gás e não tem horizonte para recebê-lo. Em relação à CRM, secretário, a CRM também é uma Companhia Rio-Grandense de Mineração, uma companhia que tem apenas um cliente hoje, a CGTE. Por que alguém se interessaria pela CRM, em primeiro lugar, e segundo, porque o Estado quer se desfazer dela? Bom, primeiro, aí entramos numa questão de essência, né? O Estado ser um vetor de mineração numa área onde, enfim, na época que criada a CRM já existia um privado que investia, né? Se nós remontarmos, foi numa época em que havia linhas de financiamento para essa área do governo federal e que o Estado então cria a companhia para acessar esse financiamento. Mas não vou entrar na parte histórica, né? Quem poderia estar interessado? Bom, a gente trabalhou muito na gestão anterior, quando estávamos à frente da Secretaria de Minas e Energia, na criação de novos mercados para o carvão gaúcho, né? Utilização diversificada desse carvão e também de forma sustentável, não somente para a queima, como ele até então vinha sendo utilizado. Aí que surge a proposta de um polo carboquímico, né? Onde a gente trabalha para criar mercados para o carvão e que possa, porventura, então, trazer interessados na companhia de mineração do Estado de Carvão. É fato ou é lenda, secretário, que os servidores destas estatais que os senhores querem privatizar ganham salários muito superiores aos do mercado e têm vantagens que não existem no mercado privado? Não é lenda, é fato. No caso da CE, algumas distorções foram corrigidas ainda na nossa gestão anterior, quando estávamos à frente, quando a gente buscou o desligamento de alguns profissionais que já estavam na linha de aposentadoria. Nós tínhamos lá, então, engenheiros recebendo aí 40 mil reais, 50 mil reais, administradores chegando a receber 60 mil reais. Ali, naquele caso, as distorções elas foram minimizadas. Na CRM foi feito também um desligamento incentivado, onde engenheiros que estavam nessa média também de salário acabaram sendo desligados. Mas foi uma pressão muito forte no caixa das empresas que fez com que o Estado, no caso da CRM, tivesse que aportar 38 milhões de reais para fazer frente a esses desligamentos, e no caso das companhias CE e CE, no caso da CE Distribuidora, quase um pouco mais de 200 milhões de reais que foram aportados pelo acionista Estado do Rio Grande do Sul nessas companhias. Para fazer desligamentos? Para fazer os desligamentos, para equalizar de certa forma. 200 milhões de reais só para a CE. Isso mesmo. Aí desconstrói aquele discurso de que o Estado nunca colocou R$1 nas companhias, né? Então, e no caso da Sulgás, é importante que se diga, quando a gente diz que ela tem dificuldades em fazer um investimento maciço na ampliação dos gasodutos, é porque nós passamos uma experiência de que, para ela captar recurso ao mercado, com a emissão de debêntures, o Estado teve que dar em garantia, ou seja, está represado lá no BNDES, o seu direito parcial ao lucro que ela oferece. Tá. Rosane, mais alguma questão? Tem muitas questões dos ouvintes aqui, secretário, que ainda vão nessa linha da lenda, né? Fato ou lenda, por isso que eu lhe pergunto, fato ou lenda. Os ouvintes dizem que na CRM, mesmo as pessoas que trabalham no escritório ganham adicional de periculosidade ou de insalubridade. É verdadeiro isso? É verdadeiro, foi feita uma correção ainda em um determinado momento e voltou essa prática. E estamos agora buscando equalizar essa situação novamente. Agora, claro, temos aí algumas decisões da Justiça do Trabalho que, depois de um longo período percebendo determinada
rubrica no seu salário, ele, por decisões judiciais, acaba incorporando essas rubricas ao seu salário. É uma distorção que existe, mas é por via transversa, decisões aí do próprio tribunal aqui da Justiça do Trabalho. Secretário, nós estamos falando assim sobre o processo de transição. Quando é que o governo imagina no seu calendário, no seu cronograma, concluir esse processo de privatização, transição e execução de tudo isso? Bom, a transição, a gente trabalha com alguns calendários, digamos assim, sem sobressalto algum. É importante que se diga, nós não estamos avançando na individualidade e na responsabilidade da Assembleia, mas acreditamos que é possível, a partir da metade do ano que vem, encaminhar as companhias, caso tenha aprovação para tanto, para a sua desestatização, né? E aí havendo cada companhia dentro da sua particularidade uma transição de aproximadamente entre 8, 10 meses a 12 meses, a um ano de transição completa. Sim, ainda dentro dessa gestão, desses 4 anos de governo Eduardo Leite. Sim, isso é possível. Secretário, sempre que se fala em privatização ou que o Estado coloca no mercado a possibilidade de privatizar as suas estatais, a gente identifica que tem alguns investidores que se mostram interessados, mesmo quando o processo está muito no início, como aí no Rio Grande do Sul. Vocês já identificam esse interesse de mercado por alguma dessas estatais que vocês estão, que pretendem colocar à disposição a partir do ano que vem? Sim, é possível. A partir do momento em que se anuncia esse trabalho nesse sentido, a gente vê movimentos, né, inclusive de materiais da própria mídia, que indicam alguns possíveis interessados, né? Tem os interessados de forma natural, que nós dizemos de forma natural porque já detém 2/3 da área de concessão daqui no estado do Rio Grande do Sul, e também aqueles que querem adentrar, no caso da distribuidora e geração e transmissão, querem entrar aqui no mercado do Sul e que não tem essa condição. E no caso do gás, é uma discussão inclusive que está se tendo em âmbito nacional, abertura de mercado e tudo mais, onde diversos players internacionais estão migrando para o Brasil de olho em oportunidades como essa. Secretário, olha, muito obrigado pelos esclarecimentos. Secretário Arthur Lemos.